Como você enxerga os recursos da realidade? Os recursos são algo finito, ilimitado, que nós estamos disputando, ou nós temos a capacidade de criar, gerar novos recursos? A lógica como a gente aborda a nossa realidade e como a gente aborda o problema muda tudo. E isso que eu estou falando tem a ver com a lógica da competição, né? Se a gente se aproxima do contexto da nossa sociedade com um nível de competição muito alto, a gente vai tender a crer que esses recursos eles são limitados e nós estamos disputando. Existe uma lógica predatória. Se a gente tem uma consciência de que nós também somos geradores, então a gente se aproxima do contexto de uma outra forma. Também como nós vamos contribuir para esse contexto, né? Então, isso tem a ver com a lógica da competição. Eu falei sobre a competição no último vídeo. Aqui eu vou descer um degrau mais profundo e falar de uma forma um pouco mais abstrata, porque tanto no vídeo como no post que origina esse vídeo, que eu vou deixar na descrição, e convido vocês para conhecerem também, essa newsletter, que é o Poder Interno, eu trato da competição de uma forma um pouco mais de como nós vivemos pessoalmente. De como nós vivemos pessoalmente. E aqui eu vou dar um marco mais abrangente, que na verdade tem a ver com um marco onde a gente tem uma capacidade de resolução do conflito. Então, nós vivemos numa sociedade que é muito competitiva. E o conflito da competição ou da comparação é que, ao nós nos compararmos, né, com o que os outros estão fazendo, né, o que os outros pensam da gente, o que está acontecendo aqui é que a gente está olhando para fora, né? E isso cria uma desconexão muito grande com a nossa individualidade, porque ao invés de olhar para fora, se nós estivermos olhando para dentro para saber, né, o que eu estou fazendo, como eu penso, né? Então, se a gente está conectado com o fora, a gente desconhece essa nossa própria capacidade. Não sei se isso vai ficar, quão alto vai ficar isso, vamos ver. A gente desconhece o nosso próprio potencial. E essa desconexão, ela chega a atingir a nossa própria criatividade. Então, nós temos um potencial criativo que ele vai se expressar de qualquer maneira. Seja porque nós temos uma visão interna clara, ou então, se a gente só está olhando para fora, esse potencial ele vai ser capturado. Então é como a gente está utilizando nosso potencial e a gente está criando para algo que não é nosso, que é para fora. Então a gente vai perceber isso como viver isso como uma grande desconexão. Então aí a gente está nessa corrida maluca dessa competição, né? E em que as coisas parecem não fazer tanto sentido. E por isso que é importante a gente abrir o que é isso, essa lógica da competição. Uma coisa que acontece com essa lógica é que parece que a gente está sempre correndo atrás de uma coisa e a gente tem a ilusão de que uma hora a gente vai conseguir e a gente vai completar. A primeira coisa que é importante a gente falar é que a sociedade, que a gente às vezes coloca como sendo a origem dos conflitos, na verdade, a sociedade não é a origem de nada. A sociedade, ela é uma expressão. A gente teria que ver ela como um sintoma. Porque, na verdade, a sociedade está apoiada em coisas que são mais profundas. E, de alguma forma, isso já mostra a nossa desconexão, porque a gente colocou a sociedade como uma coisa mais importante. E como algo mais alto.
E isso faz sentido porque é como se fosse o topo de um iceberg. Mas é só o topo, né? Então, aí a gente teria que se perguntar, né? O que está o que está na base? E para a sociedade existir, existe uma espécie humana, né? Aqui a gente está indo para uma dimensão mais profunda, saindo um pouco do pessoal. E essa espécie também existe dentro de um marco ainda mais profundo, que é um ecossistema dos seres vivos do planeta. Então, se a gente for olhar esse conflito da competição, porque a ilusão que a gente tem é que é a sociedade que está gerando esse conflito da competição, mas na verdade todos os conflitos eles já existem nessa matriz biológica. Então a gente pode ver que a competição faz parte da nossa biologia e da nossa evolução, né? Então a gente está reconhecendo a origem já num lugar mais profundo, mais abrangente. Mas se a gente for um degrau ainda mais profundo, a gente também pode ver que o nosso planeta ele também existe num marco mais abrangente, que é o sistema solar. E na verdade o conflito também vem daí, né? Porque a evolução também envolve o Sol. E se a gente for indo mais profundo, a gente vai chegar no final das contas que, na verdade, os conflitos eles têm uma natureza que é espaço-temporal. E isso fica, não, agora isso é muito abstrato. Porque esse é um conceito que nós não temos na nossa sociedade, né? Da importância do espaço-tempo. O planeta e o sistema solar, eles estão conectados com o espaço-tempo. Eles não podem deixar de estar. Mas como nós fazemos parte, nós também estamos conectados, por mais que a gente não saiba. Então, o que é importante delinear aqui é que a sociedade ela é uma expressão, ela é como se fosse um sintoma. Então, a gente não vai resolver o problema na sociedade. É como tentar resolver a febre no termômetro. O termômetro só está mostrando para a gente, porque no fundo a sociedade é o quê? É uma conexão de indivíduos mais ou menos conectados. Conectados com o quê? Com o ambiente. Porque o ambiente que está conectado com o espaço-tempo está lendo toda essa configuração de uma matriz que é mais abstrata. Então, como a gente não resolve a febre no termômetro, a gente também não resolve esses conflitos. A gente resolve superficialmente isso nessa expressão concreta, mas a nossa capacidade de reprogramação da realidade depende de que a gente possa ter uma visão, uma perspectiva mais ampla. Mas tudo bem, essa coisa de espaço-tempo é muito abstrata. A gente pode ter... Qual seria um guia, né, da nossa conexão, de que a gente está conectado com o espaço-tempo? E a gente tem um guia que é bem claro e que é evidente, que a gente se conectando individualmente, todo mundo pode perceber, é que nós temos tem um ritmo, um biorritmo, né? Essa questão do ritmo, da velocidade, tem uma conexão com o espaço-tempo. E o que a gente percebe em relação à competição? Não é que é tudo muito acelerado? Ou seja, a gente está indo atrás de uma coisa que está acelerado demais para a gente. E o nosso ritmo está dizendo isso para a gente. Ou seja, o nosso ambiente está dando um sinal, mas por algum motivo, de alguma forma, a gente está passando por cima e anulando esse sinal, né? A gente está anulando esse sinal porque a gente está indo atrás de uma coisa que está fora da gente. E essa conexão interna, ela iria se conectar com isso que a gente está percebendo, que tá muito acelerado. Então, a própria aceleração é um sinal de desconexão, né? Mas tem outros sinais, porque se a gente olhar para essa corrida da nossa sociedade, a gente percebe que tem uma instabilidade e também outra coisa que a gente pode perceber é como nós temos uma série
de conflitos que tem a ver com os transtornos mentais que a gente tem. Só para citar os mais simples, assim, como depressão, estresse, burnout, sem contar em toda essa terminologia de novos tipos de doença mental que tem a ver, que foi, né, do último século isso. Então, isso está claramente falando sobre a competição tá num nível que é extremo e isso tem a ver com a nossa desconexão com a nossa realidade nesse sentido macro, com uma desconexão com o nosso ambiente. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é, então, mas então, por que que a competição mantém esse poder de atração? Assim, mesmo a gente não tendo essa... vendo que isso não tem uma lógica, por que que a gente continua seguindo isso? E como a gente falou, é porque existe um substrato desse conflito que ele é biológico. E esse conflito da competição, como ele vem de algo mais profundo também, que é o nosso ambiente, ele está conectado com outros conflitos, por exemplo, o mais básico deles, que é a sobrevivência. Então, em um certo nível, a gente se sente ameaçado. De alguma forma, o conflito da competição está criando um alarme que coloca em dúvida se a nossa sobrevivência está ameaçada. Então, isso faz com que eu continue correndo e com essa ilusão de que eu vou cumprir. Mas o que está acontecendo no final das contas é que a gente fica cumprindo com essa coisa de fora e a gente não está cumprindo com nós mesmos. Então, a pergunta que a gente pode fazer aqui é: e o que acontece se a gente decide mudar e começa a nos perguntar, então como que a gente pode cumprir com nós mesmos? Então, a gente tem uma dificuldade de cumprir com nós mesmos porque a gente perdeu, como a gente não tem essa conexão, a gente tem uma dificuldade de escutar a nossa própria voz. E quando a gente fala da possibilidade de uma mudança, ou de, isso não parece mais coerente, alguma coisa grita, mas ninguém vai fazer, né? Esquecendo que toda mudança sempre parte de algo que vem de dentro de você. Então, a dificuldade aqui é porque quando a gente vai nesse processo que ele de olhar para dentro, esse processo ele é mais lento. Então tá essa corrida e essa conexão ela é uma desaceleração muito grande. Então parece que não vai funcionar porque a gente não está acostumado. Parece que a gente vai falhar na corrida, né? E o que causa medo também é porque quando a gente começa a ir para esse lugar que é mais lento, nós começamos a ver coisas que a gente não via e ver coisas que são diferentes e desconhecidas. Mas o ponto aqui é, por que tem que ser diferente? Tem que ser diferente porque quando você entra em contato com a sua conexão, a diferença é o que você é. Quando a gente está nessa competição, a gente está copiando e sendo igual aos outros. Então, a gente não está entrando em contato com essa diferença. E o difícil é aceitar isso, aceitar essa diferença. Então, agora, é esse processo de aceitar a diferença que vai voltar lá naquele ponto da contribuição. Porque se eu aceito a minha diferença, é desse lugar que eu tenho algo novo, que eu tenho algo que eu não estou dependendo do que os outros estão falando. Então, quando eu chego aqui, eu estou falando uma coisa que eu colhi e que pode contribuir. Porque, como eu falei, assim, a febre não se resolve no termômetro. Então, se a gente olhar para a sociedade e for esperar que a resposta surja daí, mas está todo mundo olhando para o outro que está fazendo, está todo mundo copiando a distorção do outro, que está criando uma distorção, que está criando um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, da onde que vai sair uma possibilidade de a gente mudar, se não é da nossa própria conexão individual? Então a gente volta no ponto inicial, né? E a gente está olhando para esse conflito da competição
como algo em que faz parte da nossa evolução. Ou seja, a gente não vai eliminar a competição, porque, como a gente viu, ela vem de um lugar mais profundo. Mas a gente entende que a gente participa da sua regulação, que não é uma coisa desenfreada sim porque sim, né? Não é uma coisa que a gente pode tratar de fora, impor que os outros se desacelerem ou não, porque é uma conexão interna, mas o que é, porque assim, essa questão de a gente conseguir moderar esse nível de competitividade é como se fosse um próximo passo para a humanidade, porque no fim das contas essa competição ela exacerbada está sendo uma prisão para a gente, né? Por exemplo, você já parou para pensar que nós temos recursos no planeta para alimentar todo mundo? E por que nós não fazemos isso? Ou seja, mesmo dos recursos que já existem, a nossa lógica da competição, do jeito que está, a gente não consegue dividir. Quanto mais vislumbrar que como indivíduo nós temos a capacidade de gerar e contribuir, né? Então, conforme a gente vai integrando isso representa um salto. Mas isso não é um passe de mágica, tipo assim, imagina a abundância, porque isso é uma construção individual que passa por a gente processar as dificuldades de maneira individual. Porque não é que você vai chegar e já vai estar pronto, essa contribuição vai saltar, é um processo. No próximo post do Poder Interno eu vou falar sobre isso, sobre a dificuldade. Então, assim, basicamente era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Convido vocês a conhecerem esse post, porque às vezes a experiência de ler um material é diferente de ver um vídeo, e essas coisas se complementam. Também, novamente, falar que tanto o vídeo anterior como o que está no post, eles estão num nível que tem mais alcance, que está mais fácil, né? E aqui a gente está trabalhando numa perspectiva um pouco mais abstrata, mas essas duas coisas, na verdade, elas se complementam. Então, espero que tenha sido claro. Eu sei que foi um pouco abstrato, mas isso faz parte da natureza da realidade, que para a gente decodificar certos problemas, a gente já precisa abordar de uma lógica um pouco mais profunda, e aos poucos nós podemos articular essa lógica de maneira cada vez mais concreta e mais clara.